domingão preguiçoso em casa, né? Tranquilo, para dar aquela descansada. Mas eu queria conversar com vocês sobre um assunto, né, que aconteceu ontem. Eu estava conversando com um colega nosso aqui do canal e ele tem uma dúvida com relação ao uso de brocas, né, e a irrigação. Eu achei tão legal a dúvida que eu resolvi trazer para a gente conversar sobre ela hoje. Com relação a brocas, né, quais brocas utilizar para poder fazer a osteotomia odontosecção? Nós temos diversas brocas. Temos broca esférica, né, multilaminada, temos a broca Zecria, que é a minha broca de escolha, a broca que eu utilizo. Temos a broca 702, 703, até a 704. A 704 é meio bruta. Eu não aconselharia muito a usar para fazer osteotomia odontosecção, porque ela é muito grossa, né? Então, eu acho que a 702 ela dá um corte limpo, um corte bacana. A 703 também, você vai conseguir isso, né? Que seria uma intermediária entre as duas. Então, eu acho que você consegue um bom corte. A questão é o seguinte: é muito importante você ver como é a sua destreza manual com o seu equipamento, a fim de você conseguir, com aquela determinada broca, o melhor resultado possível, tá? Todas as brocas têm as suas características, tá? E as suas limitações. Brocas como a 702, a 703, né? Qual que é a grande vantagem dela? Você tem um controle maior da região onde você está fazendo o corte. Então, para você fazer osteotomia, odontosecção, talvez você precise fazer mais movimentos para conseguir fazer aquele corte. Devido à cabeça dela ser pequenininha, né, mesmo que você vai ter que primeiro aprofundar e depois ir fazendo o corte, né, a osteotomia é tranquila com ela. Mas a odontosecção se torna um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer diversas vezes o mesmo movimento para conseguir cortar totalmente a coroa do dente, uma vez que a coroa do dente normalmente é mais profunda. Ou para fazer o corte entre as raízes também, você vai precisar ter um corte mais profundo. Então, qual que é a grande desvantagem? Ela acaba produzindo mais debris devido a você ter que fazer o mesmo movimento muitas vezes. Aumenta a chance de aquecimento da broca, apesar de sempre eu aconselho vocês fazerem com irrigação, né? Não façam cirurgia sem irrigação, pelo amor de Deus, senão dá osteonecrose, dá um chabu danado. Mas o fato de você fazer mais movimentos é assim também nos implantes, né? Quanto menos brocas, menor a chance de você ter aquecimento daquele osso. Então, quanto menos movimentos você fizer com a broca, menos aquecimento você tem chance ali de ter naquele osso. Então, mas ela, principalmente para quem está começando, eu aconselho como broca de uso. Tá? Por quê? Porque ela te dá mais controle da região que você está cortando. A chance de você lacerar tecido com ela é pequena, porque ela tem uma cabeça menor. Então, com isso, você consegue controlar melhor a sua odontosecção, a sua osteotomia. Agora, a Zecria já é o contrário. Ela é uma lâmina ninja, né? Ela é grande, ela tem um poder de corte assustador, monstro, mas você tem que ter bastante destreza para mexer com ela. Porque o fato dela cortar muito, ela corta qualquer coisa. Ela pode cortar, lacerar tecido. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade no afastamento do tecido lingual e ela lacera mesmo, ela rasga mesmo, né? Por quê? Porque a cabeça dela é grande, apesar dela ter um corte em que você consegue fazer odontosecção, né? Quase que num movimento só, você não precisa aprofundar, né? Você aprofunda até chegar na região onde você quer cortar e depois você faz o movimento horizontal, não tanto vertical. Ela produz menos debris, porque o corte dela é mais limpo, só que, em compensação, ela tem um poder de corte muito, muito grande. Então você tem que afastar mais o tecido, tomar cuidado, perceber a posição da broca, para você poder fazer aquela odontosecção, ou aquela osteotomia. Muitos colegas relatam o problema de lacerar o tecido na região lingual. Como que eu resolvi esse problema? Você pega lá o seu descolador de molde, que é um pouquinho mais fino, um pouquinho menor do que o Minnesota, e coloca ali na região da lingual para você poder afastar aquele tecido, evitando assim que aquele tecido sofra alguma laceração. O afastador de Minnesota na região lingual, quando você está fazendo ali para a região lingual, é complicado, porque a língua fica batendo ele para cima, fica jogando ele para cima, e para você apoiar em osso ali e manter, é mais difícil, porque incomoda a língua. Já o afastador, por ser menorzinho, né, o descolador, por ser menorzinho, você consegue ter uma segurança melhor daquela da região.
Ah, Bianca, mas falta a mão, né? Porque tem a auxiliar que vai irrigar, ela tem que afastar o tecido vestibular, eu tenho que segurar na região onde eu tô fazendo a incisão, eu tenho que fazer o corte. E como é que faz, né? Provavelmente você vai ter que usar a irrigação da sua caneta. E aí entra um monte de questões, né? Que líquido usar para fazer a irrigação? Gente, o melhor líquido que existe para você fazer a irrigação é o soro fisiológico. Só o soro é bom, ele mantém as células boas dali da região da cirurgia nutridas, tranquilas, não causam mal nenhum para aquelas células. Ah, Bianca, mas você usa soro para tudo na sua cadeira? Não, não uso. Eu uso para fazer dentística, para fazer pério, eu uso água destilada. Não gosto da água mineral também. Se você for optar, opte, né, por uma água da torneira mais filtrada, tá, gente? Porque a água direto da torneira, ela é complicada, tá? Ela tem um estudo, inclusive, que eu vou deixar lá no nosso canal do Telegram, falando sobre a quantidade de bactérias que tem na água direto da torneira. Se você faz uma filtragem dessa água, ótimo, você pode usar, é uma água clorada, é uma água que tem menor índice de infecções, então você pode usar, não para cirurgia, pelo amor de Deus. Mas você pode usar para fazer dentística, para fazer pério, fazer uma raspagem, enfim, dá para você usar. Para cirurgia, eu aconselho uma água mais limpa, digamos assim, uma fonte de irrigação mais limpa. Ou soro, e em cirurgias menores, que não seja implante, que não seja enxerto, você pode até usar a água destilada. Qual o grande problema de usar água destilada nessas cirurgias mais complexas, né? Como a de implantes, a que você quer fazer uma regeneração óssea, uma ROG, né? Uma regeneração óssea guiada. É porque ela pode causar a apoptose, ou seja, a ruptura das células osteoblásticas, né? Que são as células que vão formar osso naquela região. Pode acontecer isso? Pode, porque a água destilada, ela tira os sais minerais da água, tá? Ela não tira só o que é ruim, ela tira tudo, né? É uma água limpa, não tem nada naquela água. Só que tem esse problema. Mas eu vou comprar água destilada? Bom, eu aconselho você ter uma destiladora. Eu tenho uma destiladora, tá? Aí é certeza que aquela água que tá sendo armazenada ali, ela está realmente, né? Ela foi realmente tirado tudo dela. Porque quando eles armazenam naquelas garrafas e colocam para vender, a gente não sabe muito bem como foi feito aquele armazenamento, né? Pode ter havido a contaminação? Pode ter havido contaminação. Quando você faz a destilação no seu consultório, muito melhor. Então, assim, a fonte de irrigação você pode usar direto na caneta. Usar soro na caneta pode danificar o seu rotor, tá? Então, se você fizer isso, você tem que lubrificar muito bem, lavar muito bem. Depois você coloca uma garrafa com água destilada para lavar bem o seu rotor ali, né? Para não evitar que os sais do soro cause prejuízo à sua caneta, à sua alta rotação e todos os dispositivos, né, da caneta, enfim, que eles usam para poder sugar aquela água. Gente, a água da cadeira tem que estar sempre limpa, né? No final, descarte a água que você não usou aquele dia, lave bem aquelas garrafas. Às vezes a gente chega numas garrafas lá, mano, tá um lodo verde. Tem que catar aquelas garrafas, colocar de molho, né? Normalmente com água, você ferve a água, coloca cloro, coloca aquela garrafa ali e deixa de molho um tempo, né? Por água com cloro dentro, mais quente, aquecida, ela vai tirar todo aquele lodo que fica. E por que forma aquele lodo, né? Sol em cima da garrafa aumenta a proliferação bacteriana. Então, o lugar onde está armazenada a sua garrafa também, observe se está tendo incidência de sol ali. Se for possível proteger de alguma forma, proteja. Se a garrafa estiver muito ruim, troque. Você pode comprar uma garrafa do seu equipo ou usar a garrafa de Coca-Cola. Lava bem a garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola ela foi projetada para aguentar pressão. Não é água com gás que está lá dentro. Então você pode utilizar também. Aí ainda pode tomar Coca. Mas é importante manter uma garrafa extremamente limpa, né? Lava, desinfeta bem aquela garrafa, né? Com hipoclorito, que ajuda a tirar qualquer impureza. Eu vou deixar lá no canal do Telegram a tese falando sobre... fizeram culturas, gente, com aquela água, água do equipo, né? De muitas faculdades, de uma universidade, foi feito um teste, né? Com a água que você usa para fazer irrigação. E era uma água também que era utilizada para fazer cirurgias. Gente, encontraram até coliformes fecais na água. Na água que estava na rede de abastecimento.
Pode ter? Pode ter. Então, assim, é uma água que tem um risco de contaminação muito grande. Eu não aconselho colocar só ela, né? Tirar da torneira e colocar no seu equipo, porque é ruim. Quer usar a água da torneira? Sem problema. Filtra. Compra um filtro de barro. Melhor filtro que existe na face da terra. Maravilhoso filtro de barro. Para beber, então, melhor ainda, né? Então, você vai e filtra aquela água para poder colocar na cadeira. Eu uso água destilada, né? Para fazer restauração, limpeza, essas coisas, enfim, eu uso água destilada. Por quê? Porque ela preserva um pouco, né, o rotor da sua caneta, evita a oxidação interna, tá? Porque não tem os sais minerais. E é uma água limpa, totalmente limpa, né? Você usa uma destiladora boa, mantenha a sua destiladora limpa, com os filtros em ordem, você vai ter uma água sempre boa aí para fazer os seus procedimentos. Quem quiser saber mais, eu vou colocar lá, tá, gente? O PDF sobre... Na verdade, é uma monografia que foi feita justamente sobre a água que a gente coloca no equipo e como ela pode ter vários contaminantes, tá? Live maravilhosa, muitos tópicos bons para estudo. É isso aí, Janderson. Estudar, você sabe, né? Quem é dentista é um eterno estudante. Sabe aquela música do Milton Nascimento, Coração de Estudante? Eu adoro aquela música, que eu acho que é a gente. A gente tem coração de estudante, né? A gente tem que estar sempre estudando, antenado, porque as coisas vão mudando, né? Você vê, na live passada a gente falou sobre o uso que há um tempo atrás não se usava luvas para fazer atendimento odontológico, não é mesmo? E hoje é usado, hoje a gente não consegue conceber fazer um tratamento sem luvas, né? Não é possível você botar a mão dentro do paciente, na boca do paciente sem luvas. Mas antigamente era feito, inclusive na cirurgia. Então, as coisas vão mudando e a gente tem que mudar junto com elas, né? Os conceitos vão sendo melhorados, as pesquisas estão aí para ajudar a gente a tentar aprimorar cada vez mais a nossa técnica e mais os nossos conceitos, tá? É um eterno aprimoramento. Quem é dentista e para no tempo, infelizmente não vai conseguir evoluir na nossa profissão, porque a nossa profissão é de mudança constante, tá bom? Bom, gente, um ótimo final de semana para vocês. A Jo aqui tá agradecendo o conteúdo. Muito obrigada a você pela presença, né? Fico feliz. Poxa, gente, num domingo de carnaval e vocês estão aqui conversando comigo. Isso é muito gratificante, né? É muito gostoso ter essa conversa todo dia com vocês, tá? Eu realmente gosto bastante. E eu fico muito feliz que esteja ajudando vocês aí a melhorar as suas práticas dentro da clínica, tá bom? Um grande beijo para vocês.